Vamos para a parte jurídica, então, que é exatamente esse ponto que a Mari levanta para a gente. Porque na carta de Trump, esse era o abre da carta. Pode cancelar o julgamento do Bolsonaro porque ele está sendo prejudicado. Bom, Josias, nesse final de semana veio a resposta do presidente do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, presidente do STF, ressaltou que a partir de 2019, o país viveu momentos que incluíam uma tentativa de atentado terrorista, a bomba no aeroporto de Brasília, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal e da explosão de bomba no Supremo, além também das acusações falsas de fraude eleitoral nas eleições presidenciais. Ele iniciou a carta e ele escreve na carta, a carta está aqui, ó, no nosso telão para que a gente possa mostrar também para nossa audiência, é uma longa carta e ele vai aos fatos. É interessante porque ele vai aos fatos nessa carta. Sobe ela aqui um pouquinho, Lu, para que a gente possa mostrar. Ele conta todos os dados do que aconteceu, os fatos, na verdade, né? Os fatos que marcaram o Brasil de 22 para 23 nessa tentativa de golpe, que é algo de investigação no Supremo Tribunal Federal. E aí o ministro afirmou que diferentes visões de mundo não dão o direito a ninguém de torcer a verdade ou negar os fatos concretos que todos viram e viveram. Barroso termina o texto dizendo que, como as demais instituições do país, o judiciário está ao lado daqueles que trabalham a favor do Brasil e está aqui para defendê-lo. E foi justamente o que ele disse, que aqui no Brasil, ele falou que o julgamento que acontece no Brasil, ele não persegue ninguém. Ele falou, no Brasil de hoje não se persegue ninguém. Realiza-se justiça com base nas provas e respeitando o contraditório, foi o que escreveu Barroso. O que você achou da resposta do Barroso ao Trump, Josias? Achei uma boa resposta, uma resposta sóbria. Agora, o problema é que essa resposta, Fabiola, ela é necessária e, ao mesmo tempo, inútil. É necessária porque injeta lógica no enredo ilógico inaugurado pelo Trump. É inútil porque a verdade não é matéria-prima que costume sensibilizar personagens como o Trump. A resposta do ministro Barroso, que preside hoje o Supremo, ela foi muito serena, como convém, ela foi didática e ela mostrou o que está acontecendo no Brasil, né? Que não faz nexo aquele timbre de ordem que o Trump dava ao judiciário brasileiro quando disse em letras maiúsculas, numa mensagem que colocou na sua rede social e na carta ao Lula, pare imediatamente, isso estava em letras garrafais, né? O processo contra o Bolsonaro, como se fosse possível tratar o judiciário de um país democrático como o Brasil como uma instituição de república bananeira, né? Então, ele nem trata o Trump de forma desairosa, dedica ao Trump um respeito que ele não foi capaz, que o Trump não foi capaz de dedicar ao judiciário brasileiro, e disse que não faz sentido essa sanção anunciada por um tradicional parceiro comercial do Brasil. Assim ele tratou os Estados Unidos, como um parceiro tradicional do comércio brasileiro, um país irmão, né? E aí, em vez de dizer que o Trump mentiu, o Barroso disse que ele lidou com uma compreensão imprecisa dos fatos que ocorreram nos últimos anos no Brasil. Então, deixou muito claro que o que está acontecendo agora no Supremo respeita o devido processo legal, que o Bolsonaro está tendo todo o direito, o Bolsonaro e todos os outros que estão sendo julgados no processo que envolve a trama golpista, estão sendo beneficiados com o contraditório, estão sendo levadas em conta não a perseguição, mas as provas que estão nos áudios, documentos, áudios, muitos indícios produzidos pelos próprios réus, né? E aí ele fala o óbvio, né? Às vezes as pessoas tropeçam no óbvio sem notar que o óbvio é o óbvio, né? Mas o ministro diz, olha, se for comprovada a inocência, serão absolvidos, se não for, serão condenados. E pelos indícios que estão à vista de todo mundo, o Bolsonaro será
condenado, julgamento previsto aí para acontecer em outubro. Aí faz um histórico do Brasil, mostra que o Brasil já sofreu muitas interrupções antidemocráticas, ele vai da intentona comunista até o golpe militar de 64, né? E diz que nesses períodos em que o Brasil viveu sob ditadura, é que houve cerceamento de liberdade, houve tortura, desaparecimento forçado de pessoas, fechamento do legislativo, perseguição a juízes, inclusive. Agora, hoje, no Brasil de hoje, não há esse tipo de violação que a carta do Trump faz supor. Não há perseguição, não há, senão, o cumprimento do que está previsto na Constituição, a observância do devido processo legal. Então foi um texto, uma carta muito serena, Fabiola, veio aí com uma semana de atraso, mas o ministro diz que, num primeiro momento, ele avaliou que a resposta precisava ser dada pelo Executivo e pelo Legislativo, e só agora, nesse final de semana, veio essa resposta do Judiciário. Foi muito serena, Fabiola, mas, como disse, embora necessária, a manifestação do ministro deve se revelar inútil naquilo que seria o mais desejável, que era um recuo do Trump. Então, o Trump não está sujeito à verdade, à razão, ao óbvio, ele está sujeito apenas às suas próprias versões, à sua própria realidade paralela. Então, é uma carta necessária, mas creio que surtirá pouco efeito no que diz respeito à reversão da decisão do Trump, Fabiola. Esse é um ponto, né, Josias? Tem aqui o Carlos também comentando, ele falou assim, achei muito elegante a carta do Supremo Tribunal Federal, do presidente do Supremo, elegante, fina, né? Mostrou, o Brasil é chique nesse sentido, não é barraqueiro, porém, será que vai dar resultado? Bom, vamos chamar o nosso juiz de plantão, Walter Mairovich, conosco, para iniciar a semana com muita informação jurídica. Bom dia, professor Mairovich, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos, Josias. E aí, o que o senhor achou da carta do Barroso? Uma carta elegante, mas uma carta que vai dar resultado para o Brasil? Porque qual é o nosso objetivo? Eliminar essas taxas, né? Mandar essas taxas embora, né? A gente não quer nem mandar de volta, porque pode prejudicar mais o Brasil, como a gente está aprendendo. Mas essa carta do Supremo ao pedido de Bolsonaro, a carta do Supremo deu resultado? Vai dar resultado? O que o senhor achou? Olha, Fabiola, quanto à necessidade de resposta, eu acho que havia uma resposta tranquila, uma resposta sem causar polêmicas, apenas marcando uma posição. Eu acho que foi um caminho corretíssimo. E agora, o problema não está no Supremo. Então é uma carta esclarecedora, não só da parte histórica, mas também no sentido de que o Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula de um dos poderes do Estado e poder soberano. Então isso está bem colocado, bem posto. Agora, a questão com relação ao tarifaço, aí tem N entendimentos, uma quantidade enorme de entendimentos. Hoje já se fala até que poderá ter sido um balão de ensaio do Trump, como ele faz sempre, como já fez com o Canadá, depois aumenta, depois abaixa. Então, o Trump é visto internacionalmente, e os jornais europeus falam disso hoje, no sentido de que ele é um jogador, mas um jogador no campo do comércio. Então ele joga, ele aumenta um preço, depois abaixa, ele é um negociante. E nesse negócio ele tentou pegar aí alguns fatos e aí extrapolou completamente. Ontem ele estava na Copa do Mundo, assistindo a final, muito contentinho, e é um sujeito instável, quer política, quer emocionalmente.